Sou o professor Júlio César, você está aqui no canal Outras Palavras, seja bem-vindo, nos escute, compartilhe, comente, deixe seu like para nos ajudar. Você quer saber o que é de principal, o que é realmente importante nesta guerra que ocorre lá na Ucrânia? O território ucraniano foi covardemente invadido pelas tropas russas do canalha Vladimir Putin. Você quer saber sobre isso? O que é importante sobre isso? Então acompanhe esse vídeo até o final. Não pule nenhuma parte não, para você não perder o conceito do todo, né? Muito bem. O que Putin quer na Ucrânia? Controle sobre os gasodutos, expansão do espaço geopolítico russo, bloqueio do crescimento da OTAN e, principalmente, sob o pretexto de proteger os separatistas de Luhansk e Donetsk, que eles chamam de Donbass, ele quer anexar a Ucrânia inteira, ele quer engolir a Ucrânia inteira. E, se não for possível, colocar no governo da Ucrânia um títere, um testa de ferro, um laranja, que diga apenas amém a todas as suas vontades. É isso que ele quer. Só isso que ele quer. Quem apoia Putin? Os países que fazem parte da OTSC, que substituiu o Pacto de Varsóvia em 91, essa OTSC, os componentes principais são Armênia, Belarus, Cazaquistão, Turquistão, Tadjiquistão. Esse estão, tem um dessas porra desse estão que presta pra merda nenhuma. Tudo puxa saco dele. Além desses países, China, que está de olho em Taiwan. Amanhã é o dia de Taiwan. A Venezuela, que é uma ditadura escancarada e desavergonhada. A Índia, que só pensa em seus interesses econômicos, comerciais, adubos, armas. Ela compra muitas armas da Rússia e tal. Os Emirados Árabes Unidos, uma tirania que passa de pai para filho, sabe Deus desde quando? E Coreia do Norte e Venezuela, que são duas porcarias que dispensam qualquer comentário. Estes são os apoiadores incondicionais de Vladimir Putin. Quem apoia a Ucrânia? A União Europeia, os Estados Unidos, que juntos, com mais alguns outros, compõem o que a gente chama de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E a maioria dos países democráticos do Ocidente. Por exemplo, a Bélgica enviou mais de 2.000 metralhadoras de alta potência para o exército ucraniano. A Holanda enviou cerca de 400 armas antitanques. A Alemanha, do primeiro-ministro Olaf Scholz, enviou armas pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha manda armas para outro país. Cerca de 1.000 lança-foguetes antitanques e 500 mísseis terra-ar. Né? Esses são os países que estão, entre aspas, do lado da Ucrânia. Haverá um efeito dominó? O medo é muito grande de que, se for vitorioso, Putin avance sobre Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Finlândia e até a Suécia, como ameaçou ainda esta semana a porta-voz do governo russo. Só que tem um detalhe: a Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia são da OTAN. E há uma cláusula na OTAN que diz que quem atacar um dos países da OTAN ataca todos. Então todos seriam obrigados a reagir. Aí nesse caso teríamos uma guerra mundial. Né? Talvez uma terceira guerra mundial. Mas não sei se ele vai fazer. Agora, ameaçar a Finlândia e a Suécia, dois países independentes, dois países soberanos, ameaçar porque eles estão querendo entrar na OTAN, e ele já ameaçou, inclusive, que com consequências militares. Quem é ele para dizer o futuro da Suécia ou da Finlândia?
Tanto o governo da Finlândia quanto o governo da Suécia já responderam que quem decide seus destinos são eles. E há uma tendência agora sim cada vez maior de estes dois países, Suécia e Finlândia, entrarem para a OTAN. O tiro saiu pela culatra. A pobre da Polônia sabe que ela pode ser a próxima vítima. Ela já foi vítima de todo mundo, de Napoleão, do Império Otomano, Napoleão, Hitler, o Diabo 4, Stalin. A Polônia foi vítima de todos. Então a Polônia já está... Quem vê a barba de seu vizinho pegar fogo, põe a sua de molho, não é assim que a gente costuma dizer? É isso aí. Além disso, Putin pode, no âmbito dessa vitória, no ímpeto da vitória que ele sonha conseguir, militarmente talvez consiga, mas do ponto de vista político internacional é uma derrota para ele, mas enfim. Se ele conseguir, ele pode ressuscitar o sonho de colocar mísseis atômicos na Venezuela, com o apoio do ditador imundo da Venezuela, Nicolás Maduro. Se você não sabe, um míssil de alta potência com ogivas nucleares, sendo lançado da Venezuela, pode levar cerca de 30 minutos para chegar a Washington, a capital dos Estados Unidos. E jogar todos nós da América do Sul num caldeirão atômico. Putin sonha com isso. A China sonha em avançar sobre Taiwan. Se deu certo com Putin, pode dar certo com ela. Então ela sonha, amanhã é o dia de avançar sobre Taiwan e quem sabe até Singapura, que sempre foi um sonho chinês. Como a Ucrânia reagiu? O exército e o povo ucraniano reagiram e reagem heroicamente. Pelo menos até o último momento que eu vi, ainda estavam resistindo. Agora há pouquinho, pela manhã, agora antes de começar a gravar esse vídeo, eu dei uma última olhada, ainda estavam resistindo. Um grupo de 13 soldados ucranianos que tomava de conta de um pequeno quartel, numa pequena ilha, foram admoestados por um navio de guerra russo, ultra bem armado. Rendam seus serão atingidos. A resposta deles foi, navio russo, fuck you, foda-se. Aí o navio russo disparou, os 3 morreram. Na Ucrânia já são citados como heróis. Um civil morreu explodindo uma ponte para retardar o avanço dos tanques russos. Os invasores, partindo de Belarus, do traidor, fanático ditador Alexander Lukashenko, covarde, traidor, assassino. As tropas russas partindo de Belarus conquistaram Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Mas Kiev, a capital, surpreendentemente resiste. Na periferia da cidade, civis atacam os tanques e a infantaria inimigas com coquetéis Molotov. O presidente Volodymyr Zelensky, de 44 anos, é um comediante, fez um filme de comédia, fazia programas de TV de comédia, de grande sucesso, foi eleito presidente em 2019, depois que o povo depôs, desculpe, já ficou ridículo, depois que o povo depôs, né? Após o povo depor o então presidente lá, que era um testa de ferro de Putin, houve eleições democráticas, livres, e ele foi eleito. Ele era um palhaço, né? Um clown, né? Humorista. Todo mundo na época fez piada com o povo ucraniano ter eleito um palhaço para presidente da República, mas parece que eles estavam certos. Ele resiste, com o celular nas mãos. Recusou a ajuda dos Estados Unidos para sair do país.
Ele disse, eu não quero carona, eu quero munições. Eu tenho inveja de gente corajosa. Eu não sou, aí eu tenho inveja. Ele coordena a resistência de Kiev, a capital que, segundo Vladimir Putin, cairia no primeiro dia de invasão. Mas ela resiste. Resiste estoicamente, bravamente, corajosamente, incrivelmente. Kiev resiste ao monstro. Quem chama hoje Volodymyr Zelensky de palhaço é que é palhaço mesmo. Palhaço naquele sentido pejorativo. O palhaço virou um herói. Relembrando Carlos Drummond de Andrade, que fez um poema magnífico por causa da resistência heróica de Stalingrado ao avanço nazista na Segunda Guerra Mundial, o 6º Exército Alemão do general Marechal von Paulus, né? Drummond fez uma poesia belíssima. Se estivesse vivo, talvez ele fizesse uma brincadeira com aquela poesia, uma brincadeira séria. Brinque de ser sério e levar a sério a brincadeira. Eu pudesse, eu diria, parafraseando Drummond, resista, Kiev, as cidades podem vencer. Qual foi a reação internacional? Sanções contra a Rússia, que começaram timidamente, mas evoluíram para a exclusão da maioria dos bancos russos de uma organização chamada SWIFT, traduzindo para o português seria Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. SWIFT. Alguns bancos russos foram excluídos desse sistema, o que tornará muito difícil os negócios de importação e exportação e a movimentação de grandes somas das grandes empresas, das grandes famílias ricas, dos conglomerados, dos industriais, dos grandes mafiosos da Rússia. Eles não vão poder usar esse sistema para nem mandar dinheiro para fora da Rússia, nem trazer. Portanto, isso prejudica drasticamente importação e exportação na Rússia. É um golpe pesado. Mas não sei se vai ser suficiente, né? Mais de 70% da população americana que foi ouvida por pesquisas, né, de amostra, pesquisa por amostragem, você sabe como é. Mais de 70% acharam que a reação do presidente Joe Biden foi fraca, foi pífia. Eles queriam uma reação mais séria, mais dura, talvez guerra, talvez. Protestos ocorrem no mundo inteiro, inclusive dentro da Rússia, dentro da própria Rússia. Em São Petersburgo, a cidade onde nasceu o monstro cínico Vladimir Putin, também houve protestos. Mais de 3.000 pessoas foram presas na Rússia inteira protestando contra a guerra. Há gente que tem vergonha na cara na Rússia. Homer Simpson e Madonna criticaram, esculacharam, o termo é esse, não gosto não, mas é a verdade, esculacharam o tirano cínico. Times de futebol da Europa romperam acordos de patrocínio com empresas russas. Roman Abramovich, o dono do Chelsea, que é unha e carne com Vladimir Putin, deixou a presidência do clube, o clube continua dele, mas ele deixou o comando do clube para não prejudicar seus interesses. Deveria prejudicar. Aliás, tem palmeirense por aí exigindo que o título do Chelsea, título de campeão mundial do Chelsea, seja anulado e entregue ao Palmeiras por causa disso. Só assim o Palmeiras teria um título mundial para chamar de seu. Vai ter uma terceira guerra mundial? Os sinais de fraqueza dados por Biden e pela maioria dos líderes europeus indicam até o momento que não. Mas em política, tudo é muito dinâmico, as coisas podem mudar muito rapidamente. Né? Em política pode acontecer tudo.
inclusive nada. E a cobertura jornalística? Os jornalistas na Rússia, os poucos, né, que têm coragem, foram ameaçados e proibidos de usar palavras como guerra na Ucrânia, invasão da Ucrânia. Não. Se chamar, vai ser fechado e preso quem o fizer. O jornal será fechado e quem escreveu o texto será preso. É para chamar de Operação Militar Especial em Donbas. Ou seja, o governo russo proibiu que se chame guerra de guerra. Não, não é uma guerra, é uma operação especial. Jesus Cristo, que cinismo. E as redes sociais? Twitter, Facebook, Instagram estão praticamente inativos e censurados no território russo. E não podemos esquecer que os russos promovem os maiores ataques cibernéticos do mundo. Eles tiraram a Ucrânia do ar, tiraram a web do ar na Ucrânia. Essa madrugada a Ucrânia foi salva pelos satélites de Elon Musk, que foi em socorro. Inclusive Zelensky, o presidente ucraniano, agradeceu. Tem gente morrendo de vontade de fazer a mesma coisa com a internet no Brasil, né? Nós sabemos quem está com essa vontade toda, companheiro. E o Brasil? Agora sim. E o Brasil? Brasil! O presidente Jair Bolsonaro não disse uma mísera palavra contra Putin e o ataque covarde ao território soberano da Ucrânia. O vice, Hamilton Mourão, comparou Putin a Hitler. Estava certo. E disse que ele não respeita apaziguamentos. Ele precisa de uma resposta dura. Essa foi a única opinião sensata do governo Bolsonaro, foi a do vice Mourão, que foi desautorizado horas depois pelo próprio Bolsonaro. Lula, o que foi que eu fiz, companheiro? Tanta vez, o que foi que eu fiz, companheiro? Lula não criticou nem Putin e nem a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, como a imprensa amiga, leia-se Folha de São Paulo, quer nos fazer acreditar. Lula, espertamente, mais liso que peixe ensaboado, fez uma crítica genérica a todas as guerras, e não a esta especificamente. O verdadeiro pensamento de Lula está na nota do PT, que diz que a culpa desta guerra é dos Estados Unidos da América. Nenhuma mísera palavra de solidariedade ao pobre povo ucraniano. Candidatos e pré-candidatos que fazem oposição tanto a Lula quanto a Jair Bolsonaro não pouparam críticas ao vagabundo genocida russo Putin. No Brasil houve pouquíssimas manifestações populares. No mundo houve muitas. No Brasil, pouquíssimas. A esquerda e a direita estão passando pano para o ditador cínico. A cobertura jornalística, de um modo geral, com pouquíssimas exceções, usa o tom correto contra o sociopata russo. Mas eu vou dar um exemplo que me deixou enojado. O asqueroso Kennedy Alencar escreveu em sua coluna no UOL que a invasão da Ucrânia pelos russos é igualzinha ao que o presidente Bush fez quando invadiu o Iraque ou quando o presidente Obama fez quando mandou bombardear a Síria. Jesus Cristo! Como se fosse possível comparar o presidente Volodymyr Zelensky, eleito democraticamente e agindo democraticamente com respeito às leis e ao Congresso do seu país, como se ele pudesse ser comparado com o ditador da Síria que mata o próprio povo, Bashar al-Assad, com a proteção de Vladimir Putin. Ou comparar com Saddam Hussein, ou com qualquer um desses grupos jihadistas, comparar o exército ucraniano com os grupos jihadistas. Eu não sei o que é que Kennedy Alencar anda fumando, deve estar estragado alguma coisa que ele está fumando por aí. Porque as comparações são simplesmente enojantes e sem nenhum sentido. Nem sentido tem. Meu Deus. Tá aí. Um quadro bem detalhado, espero didático, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Eu, particularmente,
Me solidarizo com o povo ucraniano sofrido, o povo sofrido. Há milênios, mais de milênio e meio que esse povo sofre. É invasão de turcos, é invasão de mongóis, é invasão Napoleão, Hitler, Stalin, todo mundo matou e saqueou na Ucrânia. Todo mundo. O povo sofrido. Me solidarizo também com os descendentes deles que moram aqui no Brasil, no interior de São Paulo, em Prudentópolis, no interior de São Paulo. É um povo digno, corajoso, invejável. Eu não sei o que é que eles estão passando, porque esse tipo de sentimento de ser expulso de sua casa, de sua terra, de ser obrigado a se separar dos seus filhos, das pessoas que você ama, porque um louco estrangeiro resolveu invadir o seu país, esse sentimento só tem quem passa por isso. Eu nunca passei. Nós nunca passamos aqui no Brasil. Graças a Deus. Não podemos mesurar o sentimento, a dor desse povo. A gente só pode tentar imaginar, mas mesmo assim pode ter certeza. Por pior que você ache que é a coisa, na realidade é muito pior. Então eu me solidarizo com esse povo sofrido. Muito. Eu olho para essa catastrófica situação na Ucrânia com muita dor, com muito medo. Porque se este monstro, Putin, o ditador cínico, o sádico, se este monstro não for detido, eu já antevejo o próximo genocídio. É isso aí. Um domingo de carnaval, sem carnaval e com uma tristeza imensa por conta do sofrimento do povo ucraniano e da injustiça contra aquele povo. É isso aí.